A morte é algo que atemoriza muitas pessoas, porém, para os combatentes da teoria de hoje, ela não é algo tão perigoso assim. O monge russo louco que se recusava a morrer, enfrentando o deus juiz dos mortos egípcio. No duelo entre Anubis e Grigori Rasputin, até a morte se torna uma refém. Quer saber tudo sobre as conexões entre eles e por que essa luta seria incrível? Então, vem comigo. Fala pessoal, eu sou o Raindon, ou Marcelo Augusto, se você quiser me chamar pelo nome, e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs brasileiros do mangá de deuses versus humanos. Eu queria falar para vocês que no link aí da descrição tem o meu Apoia-se, caso você queira contribuir financeiramente aqui para o nosso projeto, né, para a continuação dos vídeos, e assim você ganha recompensas exclusivas também, né. Vou deixar também o link do volume 2 do mangá, né, aí na descrição. A New Pop já colocou em pré-venda, né? O mangá do volume 2 está com 25% de desconto e ainda quem tem Amazon Prime não paga frete, né? Por causa da Black Friday e tal. Então dá uma olhada aí, porque se você já comprou o volume 1 ou quiser comprar só o 2 mesmo, porque a luta dos Zeus versus Adão, não esquece de dar uma olhada. Então deixa o like aí, né? Pra gente fazer essa troca. Eu trago conteúdo, você deixa aquela força com o like. E nesse vídeo vamos ter a participação especial do Romero Lucher, lá do canal Libélula Radioativa. E agora, tudo sobre Rasputin e Anubis. Nenhum dos dois personagens ainda deu as caras no mangá, né? Então temos bastante liberdade para teorizar sobre os dois. Uma coisa que pode colocar hype no representante da humanidade é uma declaração de Aji Shika. O desenhista do mangá afirmou no guia do anime que tem um personagem favorito ou pelo menos alguma coisa perto disso, né? Segundo o guia, quem ele mais deseja desenhar é o russo Rasputin, o monge louco. Ainda segundo o guia, o título do médium é o monge monstruoso. Antes de ir para os detalhes do duelo e dar mais informações sobre o deus egípcio, eu chamo meu querido amigo Libélula Radioativa para dar a sua opinião, né? Ele também faz vídeos sobre Shumatsu no Valkyrie, então depois vocês confiram o canal dele. Diz aí sua opinião, Romero. E aí, meus queridos e queridas, Libélula Radioativa aqui, e cá estou, a pedido do meu querido amigo do canal Shumatsu no Valkyrie BR, para falar um pouquinho sobre o que eu acho da teoria da luta Rasputin versus Anubis. De um lado temos Rasputin, o cara que fugiu da morte inúmeras vezes durante sua vida, e do outro lado temos o deus da morte egípcio, Anubis. Rasputin, como sabemos, conseguiu sobreviver a muita coisa na vida dele, esfaqueamentos, tiros, envenenamento, e finalmente levou um tiro na cabeça e foi jogado em um rio, aonde finalmente morreu, não do tiro, mas sim da hipotermia, porque o rio estava mal gelado. Sim, o cara morreu de hipotermia após levar um tiro na cabeça. Se tem um jeito mais foda de morrer, eu não sei como que seria, mano. Não sei. Enfim, Anubis vai finalmente trazer a morte dolorosa que esse charlatão merece, e eu acho que vai ser muito da hora, porque se explorarem bem a vida do Rasputin e seus feitos, dá pra adaptar uns poderes bem legais aí, como possuir um fator de cura super alto, porque né, ele sobreviveu a muita coisa na vida dele, e até alguns poderes místicos ou divinos, porque ele era uma pessoa bem religiosa, o que seria engraçado, né, porque estamos enfrentando deuses. Sobre as armas dos dois, acho que a do Anubis vai ser provavelmente um cajado, capaz de trazer os mortos de volta à vida ou algum poder de apodrecimento, já que ele era o encarregado de mumificar os corpos dos falecidos. Se ele era capaz de mumificar os corpos, seria da hora dar uma versão ofensiva a essa habilidade dele, né? Ao invés de preservar os corpos dos mortos, ele vai apodrecer o corpo de alguém. Mas sinceramente, ainda não vimos o personagem de nenhum dos dois, mas eu acho que vão dar a vitória para Anubis. É meu palpite, não tô me baseando em nada. É só, sei lá, eu olho pro Rasputin, vejo Anubis, penso, acho que o Anubis ganhava, hein? Acho que o Anubis ganha, mas sabemos absolutamente nada dos dois até então. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode surpreender a gente. E é isso aí então, essa é a minha opinião sobre. Um beijão no coração de vocês, valeu, falou, até a próxima. Como podemos perceber, Rasputin realmente deu bastante trabalho para morrer, né? Ele nasceu com o nome Grigori Yefimovich Novik. E Rasputin era de uma família camponesa pobre da região, onde fica hoje a cidade russa de São Petersburgo. Por conta da sua origem, né, ele teve pouca ou quase nenhuma educação e só foi aprender a ler e escrever quando já era adulto. Ele tinha outros 6 irmãos, dos quais 4 morreram ainda crianças e os outros 2 morreram ainda jovens adultos. Ele foi bastante mulherengo, né, desde cedo, desde a adolescência, e tinha uma intuição forte, desvendando mistérios de sua comunidade simplesmente pela intuição.
Seu apelido de Rasputin começou ainda quando ele era bem jovem, né? Alguns boatos dizem que essa palavra quer dizer dissoluto, mas é mais provável que seja um apelido advindo da palavra russa bifurcação, por conta de uma bifurcação na sua cidade de origem. Assim como grande parte, da população russa da época, Rasputin participava de peregrinações e viagens religiosas a diversos templos. Ao longo dessas participações, tornou-se um starets, que eram eremitas religiosos que viviam separados do restante da sociedade. E com esse status, de starets, Rasputin começou a exercer liderança e influência em várias pessoas na Rússia. A sua fama espalhou-se pela nação, principalmente por suas ações curandeiras e seu contato direto com o divino. Esse tema, de loucura santa aparece bastante na antiguidade. Temos até uma passagem bíblica que fala sobre isso, de aqueles que são próximos a Deus são loucos para o mundo, Mas o Rasputin, digamos que ele pegava esse tema da loucura santa ao extremo, E agora eu vou explicar como ele chegou, como ele conseguiu influenciar até mesmo a corte lá da Rússia. A sua fama foi tamanha que chegou até a família Romanov, que era a família real da época. Coincidentemente, o único filho do rei e herdeiro do trono, Alexei Romanov, sofria de uma grave doença chamada hemofilia. Ou seja, os seus machucados não estancavam os sangramentos, O sangue dele não coagulava e por isso o menino perdia muito sangue. A rainha Alexandra teve, então, a ideia de chamar um médium para tratar do príncipe herdeiro de todo o Império Russo. Rasputin atendeu ao chamado e seus tratamentos nada convencionais surtiram grande efeito no menino, que melhorou bastante. A partir daí, o domínio dele aumentou em todo o país, E principalmente, ele teve o seu ápice quando o czar da Rússia, o Nicolau, foi comandar o fronte da Rússia na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e com isso, quem ficou comandando a Rússia foi a rainha Alexandra, e como ela tinha Rasputin muito próximo a ela, ele praticamente teve uma influência no país inteiro durante esse período. Como a maioria de nós sabemos, ele foi morto por uma revolta dos nobres russos que não admitiam sua influência na família real. Grigori sobreviveu a um atentado de uma mulher que o esfaqueou na rua. Ele precisou de tratamento médico e uma cirurgia, mas sobreviveu. Porém, seu fatídico dia chegou em uma armadilha disfarçada de festa. Seus opositores deram sobremesas envenenadas, além de atirarem diversas vezes contra ele, mas ele só faleceu após um tiro na cabeça. E eu achei isso é muito doido, Não tem explicação científica para essa resistência dele até hoje, e inclusive com medo dele talvez se levantar, eles amarraram e jogaram ele num rio que estava congelado. Na época, disseram que ele morreu por conta da hipotermia, que ele ainda estava vivo quando jogaram, mas anos depois fizeram outra autópsia e na verdade ele já estava morto quando jogaram ele lá no rio. Com base na história real de Rasputin, podemos teorizar diversas habilidades que ficariam muito interessantes na sua luta no mangá, A primeira é a manipulação de sangue, que seria uma explicação plausível para as suas curas, principalmente a do príncipe Alexei. Com essa habilidade, ele poderia aumentar o seu fluxo sanguíneo e ficar mais rápido e mais forte, tipo o Gear Second do Luffy do One Piece. Além disso, ele deve ter uma capacidade e fator de cura muito elevados para conseguir resistir a tiros e a facadas. Seria muito massa, se ele tivesse essa habilidade, seria tipo o Bando na Natsu no Taizai, para quem já assistiu aí. Outra habilidade que poderia igualar Rasputin com o pecado da ganância é o roubo de energia vital e força do inimigo. O homem pode revogar a saúde daqueles que curou, voltando essa energia para si mesmo, e assim aumentando muito sua resistência, capacidade curativa e força. E todas essas características poderiam ser grandemente ampliadas pelo seu Volunt. No último capítulo, no 55, eu citei a montanha Lifjaberg, que é uma montanha da mitologia nórdica, onde aconteciam muitas curas milagrosas e é o nome da enfermaria do Ragnarok. E nessa montanha da cura nórdica habitava uma guerreira valquíria curandeira. Seu nome é Eir e suas habilidades de tratamento médico eram tão grandes que muitas vezes ela é confundida como uma deusa da saúde e da cura. Com a posse desse poderoso bônus, Eir, seu Volunt, sem dúvida Rasputin seria um adversário muito difícil de se derrotar. Eu não sei se ele poderia ter alguma arma, eu realmente não vejo ele associado a nenhuma arma ofensiva, espada, arma, alguma coisa, então deixem aí nos comentários qual você acha que seria coerente com Rasputin. Mesmo tratado como um homem santo por muitos de sua época, Rasputin era mulherengo, beberrão e comilão. Além disso, ele era tido como um charlatão e mentiroso por muitos.
Apesar de ser um monge para a família real, a sua vida fora do palácio mostrava ser às avessas disso. Esse fator que deixaria o duelo contra Anubis muito mais interessante. O deus egípcio julgava os mortos de acordo com o seu coração. Caso pesassem mais que a pena da verdade, eram devorados pelo terrível monstro Amit, e caso fossem mais leves, eram guiados para o além-vida. Anubis veria a vida de devassidão e impureza de Rasputin e, assim, ficaria ansioso para julgar o homem no mundo dos mortos. Porém, o russo sempre dava um jeito de escapar desse julgamento, já que sempre sobrevivia. Esses lados opostos, que seria entre Anubis e Rasputin, deixaria a luta muito mais interessante, como sempre deixa, no Record of Ragnarok. Anubis também era o deus da mumificação e proteção dos túmulos. Por isso, eu concordo com a teoria do libelo radioativa sobre ele ter controle da conservação dos corpos e, com isso, ter um poder de putrefação. Algo parecido com o Nigredo da alquimia do Nostradamus, que eu teorizei lá no vídeo da destruição da Bifrost. Eu espero que a aparência do Anubis seja realmente um humano com cabeça de chacal. Não espero que ele seja jovem, como está aparecendo tantos, ou muito humano, sabe? Eu quero que ele tenha aquela aparência antroposomórfica mesmo, para dar bastante medo, ser grande, ser imponente. Eu gostaria que a aparência dele fosse assim. Anubis também pode ter uma espécie de vitalidade vinda das almas, uma força que o conserva e que faz com que as múmias sejam tão preservadas. Seria interessante um lutador puxando saúde do outro, em uma espécie de ciclo. O Rasputin pega força do Anubis, o Anubis pega do Rasputin e fica num ciclo. E quanto à sua arma, Anubis deve lutar com um cajado ou algo parecido. O deus egípcio também pode se utilizar do poder do símbolo Ankh, que para muitos povos significava vida e vida eterna, mas para os egípcios estava ligado à ideia da vida após a morte. Algumas outras habilidades são possíveis para o filho bastardo de Osíris com Néftis. Por ser o deus da mumificação, ele pode ter manipulação de faixas de tecido, e com essas faixas seria fácil prender o inimigo, desarmá-lo, girá-lo e um monte de outras coisas, O Anubis seria tipo o Aizawa lá do Boku no Hero com as faixas. E por fim, outro poder que seria bastante apelão e que faria bastante sentido, é o controle do tempo. Sabemos que em Shumatsu no Valkyrie nenhum lutador é tão poderoso assim, Ele não se prende muito aos poderzinhos, e as batalhas costumam ser bastante físicas. Mas um poder limitado, de parada no tempo, ou de aumento ou diminuição de velocidade, seria interessante. Isso explicaria a capacidade de preservação das múmias e do poder de putrefação de Anubis também, caso ele tenha esses poderes, Só que eu acho que com esse poder de parar o tempo, ele ficaria muito apelão, Talvez seja um pouco mais do que seria saudável numa luta 1 contra 1. E agora, como é que seria a luta entre eles, Como seria o combate? Provavelmente o deus egípcio teria mais artifícios ofensivos e deveria atacar mais, com Rasputin ficando na defensiva. Anubis poderia prender Rasputin com bandanas e putrefar a carne do russo onde tocasse. Restaria para Rasputin sua capacidade de regeneração para se curar e roubar a energia do adversário para revidar. Um possível combo que seria muito interessante, seria a junção da habilidade de cura com a habilidade de roubo de energia, de vida. Seu Volunt Eir poderia curá-lo dos ataques divinos e, roubando a força do deus, ele poderia dar um golpe com força divina depois de cada golpe que levar. Ou seja, quanto mais ele apanhasse, mais ele bateria no deus inimigo, Um golpe inimigo do deus nele, aí ele se cura e aí ele consegue rebater com um golpe com força divina também, conseguindo machucar o adversário. Esse poder colocaria Rasputin pau a pau com o próprio juiz da morte e, sem dúvidas, a batalha se tornaria muito interessante. A verdade é que o julgamento no mundo inferior finalmente poderia chegar para o monge louco e devasso russo, e chegaria pelas mãos do próprio juiz da morte egípcio. Em vida, foram necessárias facadas, envenenamento e tiros para finalizar o homem que se recusava a morrer. Agora, depois da morte e no além-vida, veremos se o próprio cão da morte conseguirá derrotar o eremita monstro. E aí, pessoal, vocês concordam com a teoria? O que vocês acham? Vocês acham que Rasputin vai enfrentar outra pessoa? Anubis vai enfrentar outra pessoa? Deixem aí nos comentários, Vocês gostaram dos poderes também? Eu tive que teorizar bastante, já que a gente não tem nenhuma dica no próprio mangá sobre eles, E não se esqueça também de conferir o link da descrição do curso de desenho, o método Fanart 3.0, caso você queira aprender, mesmo sem o dom de desenhar, e do zero a desenhar qualquer personagem de anime ou de mangá que queira.
É isso aí, gente, até a próxima, valeu, fui!